Da Ideia Quebrada. Esse é o nome do nosso podcast e também um chamado para as comunidades. O programa que chama a quebrada para ter voz ativa e falar dos desafios, dos enfrentamentos, potência do povo que vive nas grotas. Meu nome é Failane, apresentando o programa junto com Camille Belo. E hoje nosso convidado é o psicólogo José Roberto para falar sobre saúde mental, principalmente da depressão e ansiedade. E agora eu vou chamar a Camille Belo para fazer a primeira pergunta. Roberto, existem tipos de ansiedade? Olá, muito bom estar com vocês. Falar esse tema é muito importante, e sim, existe alguns tipos de ansiedade, mas eu acho que a primeira coisa é a gente entender, o que é essa ansiedade, e aí de maneira simples falando, e trazendo exemplo. Ansiedade é quando a gente jovem aí que está em período de escola, tá em período de prova e aí a gente fica preocupado com a prova que vai acontecer amanhã, a gente fica um pouco agitado, muitas vezes na hora de fazer aquela prova, a gente começa a suar bastante. Isso são alguns sintomas da ansiedade. E aí, para a gente entender alguns tipos de ansiedade, a gente vai ver aí o transtorno de ansiedade generalizado, que é algo caracterizado pela preocupação excessiva em relação às coisas, à rotina da vida, mas também tem a fobia social, que é essa coisa onde há um medo exagerado e uma ansiedade de estar nesse convívio social, de estar em grupos, de estar numa igreja, numa escola, onde reúne uma quantidade de pessoas, Há uma fobia aí social. Tem a síndrome do pânico, que é um dos tipos de ansiedade mais comum, e é muito caracterizado por esses ataques de pânicos e medo espontâneo. Eu estou aqui, em deslocamento, em algum local e aí, de repente, de maneira espontânea, eu começo a apresentar alguns sintomas, eu fico com medo, eu fico agitado, eu não consigo ter controle da minha respiração, e aí é o que a gente vai falar também como um tipo de ansiedade, que é a síndrome do pânico. E a agorafobia, que é caracterizado pelo medo e ansiedade em locais e situações em que a pessoa ela não se sente seguro, então é também um tipo de ansiedade. Como distinguir a depressão da ansiedade? Tá. Explicado o que é ansiedade, eu acho que é legal, são dois temas muito importantes para a gente poder discutir, e aí de maneira geral a ansiedade ela é caracterizada por esse medo, essa angústia, e aí em graus variados, como eu expliquei os tipos. Já a depressão, a gente vai ver que ela tem aí um componente relacionado ao humor, então aí em graus variados a pessoa ela vai se sentir deprimida, ela não vai ter motivação para fazer as suas atividades que normalmente faz, então ir à escola, estar entre amigos, desempenhar rotinas de trabalho, a pessoa com depressão ela vai querer mais ficar em casa, o humor dela vai baixar. Então alguém que é muito alegre, muito feliz, que você chega na escola já nota, então quando ela está com sintomas de depressão, ela vai chegar na escola um pouco mais com um olhar diferente, mais triste, querendo pouco contato, e aí esse é um dos sintomas. É claro que tem outros, mas de maneira geral a gente vai ver que a ansiedade ela está muito relacionada uma questão em que a pessoa cria uma situação que possa ou não acontecer, antecipando ela, e a depressão relacionada ao humor, A ansiedade e o medo têm alguma ligação? Isso, tem uma ligação, É claro que são conceitos bem parecidos, quando a gente vai estudar eles, mas a gente precisa entender que essa questão da ansiedade, como eu falei, ela está muito relacionada a algo que não necessariamente pode acontecer, simplesmente eu estou antecipando uma situação, e aí o medo não, o medo há de fato uma situação em que eu tenho um receio de fazer, de fato ela é real, e aí é preciso estabelecer, mas ambos
né, são instintivos. A gente já nasce com isso, né? Quando a gente vai estudar, a gente vê que antigamente, né, vocês vão ver aí a pré-história, né, havia esse dispositivo mesmo para sobreviver. Então a ansiedade, né, quando ela está lá no nível legal, ela é um dispositivo importante para a gente, porque ajuda a gente a se preparar. O medo também. Então, se eu vou lá para, por exemplo, vamos ver uma situação aí, vou à praia, né, e aí eu tenho medo de nadar e ir lá para o meio do mar. Isso é uma forma de preservar a minha vida mesmo, né, porque se eu me expor a isso, eu não tenho medo. E aí eu vou lá para o meio do mar, vou nadando, acontece uma situação, né? Ou seja, eu posso ali estar vulnerável a perder minha vida. E aí, quando, né, eu tenho todo esse cuidado, o medo ele atua de maneira, né, que me ajuda, né, eu consigo me resguardar e preservar a minha vida. Assim também com a ansiedade, né? Então, como no exemplo da prova, né? Se eu digo que eu tenho uma prova amanhã e aí de alguma maneira eu tô um pouco agitado, né? Mas essa é uma agitação que me leva a estudar, né? É algo que, né, me direciona para algo benéfico para mim. Então é uma ansiedade que está só me alertando. Então estuda, se prepara e desenvolve uma boa atividade, né? Então é a ansiedade e o medo atuando ao nosso favor. Como a depressão e a ansiedade causam outras doenças crônicas? É preciso também a gente entender o que é doenças crônicas, né? É legal que a OMS ela vai falar, né, que as doenças crônicas, né, elas são aquelas, né, que duram mais de um ano e que precisam de um cuidado, de uma atenção maior, né? E aí, por exemplo, o câncer, a diabetes, entre outros problemas cardiovasculares, né, que são muito comuns, né, na população. E aí a depressão, né, quando a gente não há um tratamento, né, a pessoa que está em situação de depressão, né, ela não tem um acompanhamento, ela não tem esse cuidado, acaba se tornando uma doença crônica. E aí, né, é quando é necessário aí urgentemente uma intervenção, né, do psiquiatra, do psicólogo, o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar para cuidar dessas pessoas, né? Haja vista que é, né, uma doença que persiste, os sintomas eles estão ali presentes e afetando o dia a dia daquela pessoa. Quais as formas de tratar a depressão? Para tratar a depressão, e aí é legal a gente pensar isso agora, no contexto que a gente viveu de pandemia, que a gente viveu, por exemplo, todo mundo em casa, né? Uma rotina totalmente diferente. E aí, para tratar, né, tem algumas formas assim que qualquer pessoa pode fazer, mas a mais recomendável é procurar um profissional. Então, se eu percebo, né, ou alguém percebe que há necessidade de um cuidado com a saúde, orienta que a pessoa procure uma unidade de saúde, o CAPS, né, ou a unidade de saúde próximo da sua residência, ou a pessoa pode desenvolver alguns hábitos que ajudam, né, na saúde mental da pessoa, como ouvir música, né? Então, se tem lá algo que você gosta, escutar uma música, né, desenvolver exercícios físicos, isso ajuda bastante, né, na saúde mental, né? Então, se eu crio aí uma rotina de hábitos saudáveis, seja na alimentação, seja nas atividades que eu desenvolvo no dia a dia, isso vai ajudar, né, a trabalhar a minha ansiedade, a minha depressão e que eu tenha uma vida ativa. Então, exercícios físicos é muito bom, porque de alguma forma você extravasa ali, você gasta a sua energia, né, e trabalha a sua ansiedade para as pessoas que têm ansiedade, sabe? Roberto, qual o impacto do uso de antidepressivo? Esse é um tema, né, bem polêmico assim, que está em alta, né, porque é aquela questão, né, quando tomar uma medicação, de que forma tomar, foi receitado, não foi. E quando se fala nos antidepressivos, né, são remédios que são passados,
pelos psiquiatras, né? E aí, né, a recomendação é que só tome essas medicações, né, mediante o acompanhamento com o psiquiatra, né? Hoje a gente tem uma discussão, né, dentro das universidades e entre pesquisadores, a questão do aumento no consumo, né, de medicamentos no geral. E os antidepressivos também, né, entram aí nesse campo de discussão, porque há uma automedicação muito forte entre as pessoas, né? A gente vem, como eu reforcei, no período de pandemia, que a ansiedade é algo, né, e a depressão é algo que mundialmente tem sido debatido, né? E aí é muito importante que a gente faça um acompanhamento para que tenha as recomendações, se for para tomar um remédio, só mediante, né, a prescrição médica e o acompanhamento certinho para que, né, essa medicalização não prejudique a sua vida, a sua rotina, as suas atividades, porque ao mesmo tempo, né, que fazer o uso de um antidepressivo ele de alguma maneira ajuda na tua saúde, na melhoria, né, ele também pode trazer prejuízos quando não há um acompanhamento. Então é preciso que, né, eu, por exemplo, numa situação em que esteja em depressão, ansiedade, né, vá a um psiquiatra, esse psiquiatra ou, né, receita essa medicação, né, oriente que faça o uso, né, e aí ele vai dizer qual que é a dosagem, qual que é a frequência que eu vou tomar, né, e aí ele vai acompanhar por um período, e aí eu vou estar sendo acompanhado pelo profissional, e aí eu vou dizer se de que forma eu estou reagindo, né, e tendo esse cuidado em relação à saúde, né, mas esse é um tema que carece uma discussão urgentemente, né. O que costuma causar ansiedade e a depressão nas pessoas? Cara, o contexto que a gente vive hoje, né, trazendo para a juventude, eu acho que tem vários fatores, né, como eu disse, está relacionado à ansiedade, à depressão, né, mas a gente vive num mundo hiperconectado, né, as coisas elas estão acontecendo aí, muitas vezes a gente não consegue acompanhar, né, e aí tem vários fatores que vão influenciar na ansiedade, na depressão, né, qual que é o contexto que aquela pessoa está inserido, qual que é a rotina daquela pessoa, e aí é preciso analisar, e é só o profissional que consegue ter esse olhar, né, o psicólogo no acompanhamento, ele vai conseguir acompanhar, entender qual que é aquela situação e quais são os fatores que estão influenciando, né, para que naquela ansiedade. Então, por exemplo, uma situação de violência, aí falando um pouquinho do meu trabalho enquanto educador social com esse olhar de psicólogo, né? As crianças, adolescentes, jovens expostos a situações de violência, violência doméstica, violência familiar, a violência letal, né? São fatores que de alguma maneira afetam a nossa saúde. Então, se eu tenho uma criança, eu tenho um adolescente ou jovem que está dentro de um contexto, né, em que a comunidade ela é vulnerável, em que a família há violência doméstica, né? E são fatores que vão influenciar no desenvolvimento dessa criança e no desenvolvimento de uma ansiedade, de uma depressão, né? Mas é o profissional que consegue acompanhar e ver, né, e dar um suporte nessas situações. Mas aí há diversos fatores que vão influenciar, né? O uso da tecnologia, né? Então é preciso a gente olhar para o contexto em que a pessoa está inserido. O que fazer na hora da crise de ansiedade? O que fazer, né? Essa é uma grande pergunta. E aí é legal, eu queria aproveitar assim, dar uma dica para vocês, né? Que tem vários materiais que organizações de saúde como a OMS disponibiliza do que fazer em relação a uma crise de ansiedade, a uma crise de pânico, né? E até em relação à depressão. Porque é claro que tem um acompanhamento do psicólogo, do psiquiatra, daquela equipe multidisciplinar. Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer, né? Porque aí nem sempre a gente tá lá no profissional quando acontece a crise, né? Quando acontece lá a situação. Então, algumas coisas que a gente pode fazer é principalmente aquela coisa de, né, parar com a pessoa, né? Ajudar ela a trabalhar essa respiração, né? Porque na crise de ansiedade lá, por exemplo,
a pessoa ela vai estar tão agitada, né, que ela mal consegue assim respirar direito, né, que ela vai apresentar uma agitação motora, e aí a gente pode de alguma maneira dizer ajudar no processo de respiração. Então respira, né, respira, inspira, vai sentindo assim, né, essa coisa de você, por exemplo, vou tirar, né, os sapatos, vou sentir o chão gelado, né, sentir ali a presença, tentar trazer a pessoa pro agora. O que é que você está sentindo, né? Você quer conversar, né? E se você vê que são sintomas que persistem, eu tenho um amigo que, né, ele mudou de uma hora para outra. O que fazer? Procurar orientar a um profissional. Isso é o mais importante, é a gente perceber, né, ficar atento aos sintomas e encaminhar para o profissional, para que haja um acompanhamento, porque muitas vezes a gente vê, né, ou a gente finge que não vê e aí não encaminha. Roberto, a gente viu que nesse momento de pandemia foi muito difícil para os adolescentes ficar em casa. Você acha que era necessário ter um acompanhamento psicológico nas escolas? Cara, quando você fala isso, eu me lembro de uma pesquisa que o Unicef produziu, né, junto com outras organizações, que perguntava aos alunos, né, aos adolescentes e jovens, né, assuntos relacionados à escola, à pandemia e a questão da saúde mental também. E aí, dentre os resultados, né, que saiu nessa pesquisa, falava, né, o que é que os alunos preferem dentro da escola, o que seja trabalhado. E a principal questão, né, que chama a atenção é trabalhar essa questão emocional, a questão da saúde mental. Então é uma demanda, né, trabalhar isso, né? Não é trabalhar o conteúdo programático, aquela coisa matemática, português, mas trabalhar sobretudo essa matéria emocional, né? Como que vocês estão se sentindo, né? Como é estar numa pandemia e não poder sair de casa, né, não ir à escola, né? Claro que hoje a gente já tem outro cenário, mas veja, né, uma pesquisa que entrevista vários adolescentes e jovens de todo o Brasil, em que resulta, né, dentre várias respostas, numa necessidade de trabalho emocional, a gente vê aí o quanto que é importante, né, que seja implementado, né, a contratação de profissionais psicólogos para dentro das escolas, né, para que ele faça esse acompanhamento e tome, né, esse cuidado, né, em relação à saúde mental dos alunos. Com as voltas às aulas após a pandemia, eu percebi que os professores, os responsáveis da escola não ligaram muito para a gente. Foram só distribuindo conteúdo que sabia que a gente não ia conseguir acompanhar, mas queria que de alguma forma a gente conseguisse entrar naquele conteúdo, só que não estava conseguindo. Não estava aprendendo a gente como antes da pandemia. Acho que a gente estava muito afetado com tudo que aconteceu. Eu fico me perguntando se ainda não está afetado, sabe? Porque o contexto melhorou, mas a gente ainda está aí vivenciando um aumento, uma variação, né, dos casos de contaminação pelo Covid, pelas variantes. Mas, né, discutir educação, pandemia, né, ansiedade, depressão é legal porque faz a gente pensar, por exemplo, o quanto que a saúde mental ela é negligenciada, né, esse cuidado, né, o quanto que a escola ela não consegue trabalhar isso, né, tem lá um conteúdo que é programado para o ano todo, né, e que de alguma forma é preciso passar e passar a todo custo, né, sem considerar outras situações que estão acontecendo naquele ambiente. Então, eu não considero a condição que o aluno vem, a situação em que ele chega para estudar. Isso acaba sendo desumano, né? Porque não tem como a gente aprender, né? Se eu chego na escola, né, onde eu estou vivenciando situações de ansiedade, né, que atrapalham a minha rotina no dia a dia, imagine na escola. Será que eu vou ter atenção, né? A minha saúde mental está afetada. Eu não consigo absorver, não consigo aprender. Então é super necessário que a gente comece a debater isso. Mas, né, enquanto jovem, psicólogo, recém-formado, educador social, eu acredito que um caminho é a gente fazer talvez o inverso, né? Ao invés de esperar que as escolas façam isso, por que a gente, enquanto aluno, não faz isso, né?
e provocar esse debate, né? Eu, enquanto aluno de uma turma, junto ao representante de outra, e começo a provocar dentro da escola uma movimentação de dizer, olha, o conteúdo programático é muito importante, mas a gente tem que dar uma pausa nele, né? Debater sobre saúde mental, trabalhar um pouco isso dentro da escola e humanizar o processo. Mais de 300 milhões de pessoas vivem com depressão no mundo todo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Apenas o Brasil tem cerca de 11,5 milhões de pessoas diagnosticadas com a doença. Também somos muito ansiosos. Em 2017, 18,6 milhões de brasileiros tinham o transtorno, o que corresponde a quase 10% da população. Mais de 11% da população adulta de Maceió declarou ter sido diagnosticada com depressão em 2021, ano marcado pelo isolamento social em decorrência da pandemia da Covid-19. Então, esse é um dado, né, para quem assiste aí televisão, né, vê alguns jornais, que acabou sendo muito veiculado aí pelos diversos meios de comunicação, né, e nas redes sociais também, né? Mas basta a gente pesquisar, né, que a gente vai encontrar algum dado. Mas eu acho que é muito legal também trazer para a nossa realidade, né? E aí, mesmo sendo entrevistado, eu pergunto a vocês, será que não tem alguém que vocês conheçam que em algum momento, né, apresentou, né, traços, né, características de uma depressão, de uma ansiedade, né, e que não teve sequer um suporte? Né? Eu particularmente conheço, né? E engraçado que na pandemia eu estava cursando a minha graduação, então eu pude, na experiência clínica, atender pessoas, né, que estavam, né, sentindo os impactos, né, daquela situação de pandemia, né, da depressão, né, da ansiedade. E aí eu pude acompanhar e dar um suporte nesse momento, né? Mas é algo que é legal esses dados, mas eu acho que é mais legal ainda, né, pensar a nossa realidade, né? Cada um de nós talvez já tenha conhecido ou conhece alguém que está numa condição que precisa de apoio e que talvez não tenha esse apoio, esse acompanhamento, né? E é talvez uma provocação que eu faço a vocês. Vocês conhecem alguém que está nessa situação e que não tem suporte ou que hoje, né, precisa desse acompanhamento? Eu conheço. Quando a pandemia estourou, né, no caso, eu fiquei muito, não sei, eu senti muito medo. Eu tive muita crise de ansiedade. Eu sempre tive o suporte da minha mãe, dos meus irmãos. Eles sempre me ajudavam em tudo. Mas foi algo de outro mundo pra mim. Eu não conseguia. Eu tinha que entregar a atividade da escola. Eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer aquilo. Eu tinha um medo absurdo de sair da minha casa. Eu passei muito tempo da pandemia. Eu não saía da minha casa pra nada. Veja, você tá me dizendo, não, tinha as atividades da escola, tinha o medo, tinha tudo. Mas foi o período que de fato a gente ficou à toa, sem saber o que fazer, como fazer, né, o que é que eu posso, o que é que eu não posso nesse período, né? As escolas tentaram se adaptar a esse contexto. E é isso, né? Por exemplo, a desinformação e a informação foi algo muito debatido nesse período, né? Porque talvez esse seu medo esteja relacionado ao boom de informação, né? Porque a gente tem uma pandemia e tem diversas informações circulando, algumas verdadeiras e outras falsas, mas que coloca a gente numa situação em que, poxa, isso eu posso, isso eu não posso. E sair era uma delas, porque o sair estava muito relacionado a ser contaminado, e trazer para dentro de casa, né? E contaminar alguém da família e perder algum parente, né? Então, assim, a gente vai vendo o quanto que isso é mais profundo, né, do que simplesmente sair, né? Mas que é necessário a gente conversar, né? E a escola, ela não parou para fazer isso, né? Quando você me traz esse relato, talvez, eu não sei, né? Eu até queria saber se rolou, mas quando você me fala, tinha atividade da escola, tinha atividade em casa, né? E hoje, por exemplo, em Maceió, né, a gente tem alguns locais que ofertam atendimento psicológico para as pessoas, mas ainda há muito a necessidade da gente conversar sobre esse assunto, saber onde procurar, né? Por mais que o acolhimento da família seja bom, mas do profissional, né, também vai dar um suporte ainda maior, porque ele é estudado, ele consegue,
né, trabalhar, né, essas questões. E tem casos que a família não acredita, sabe? Acha que isso é besteira, que a gente tá inventando o que sente. E não tem como a gente ter o apoio do médico e ir ao médico, porque a família não acredita na gente. Aí a gente vai achar também que é uma besteira da nossa cabeça. Eu ia falar isso agora. Esses dias eu também tava sentindo muita crise de ansiedade. E aí eu tenho medo de falar pro povo, porque acho que é frescura e tudo mais. Eu só falo pra Camila, porque eu falo muito com ela. E esses dias não, semanas, ela me ajudou muito, porque eu tive muita crise de ansiedade. Aí ela me ajudou a respirar e eu tenho muito medo. Ainda é um tabu, né? A gente fala é frescura, né? Sempre aquela coisa, é frescura, né? A gente paga plano de saúde, a gente paga, né, para ir no shopping, para tomar um sorvete, né, para ir ao médico, né, para ir ao fonoaudiólogo, qualquer outra coisa, mas a saúde mental a gente não quer pagar. E aí fica uma questão, será que a gente não tem cuidado da nossa saúde mental? A gente vai continuar assim com receio de dizer para, às vezes, os familiares ou uma amiga, alguém próximo que não está bem, hoje não estou bem, estou mal, preciso de um abraço, porque as pessoas tendem a dizer que é frescura, né? Será que é só frescura? Essa é a grande questão, né? Se você deseja ter acesso ao serviço de saúde mental nas unidades de saúde da capital, precisa inicialmente passar por um prévio atendimento com o clínico geral, que, de acordo com a necessidade de cada caso, irá encaminhar um paciente para agendamento por meio do sistema regulado do município nas unidades de saúde de Maceió. O telefone da secretaria é 3312-5400. Roberto, quer deixar algum recado, alguma dica? Sim, eu gostaria de agradecer, né, a participação. Eu acho que é muito bom espaços como esses, né, como eu falei bastante, né, no que eu trouxe hoje. É importante falar sobre esse assunto, né, e aí procurar, né, sempre que necessário, tanto para você como para alguém próximo, as unidades de saúde da região, né, as universidades também ofertam esse atendimento gratuito, né, e um acompanhamento. E aí o caminho é esse, a gente procurar sempre o profissional quando entender que é importante, que é necessário naquele momento, para que a gente cuide da nossa saúde mental, e consiga desempenhar as atividades, de maneira que não esteja afetado, a nossa saúde. Então, essa é a recomendação que eu faço, né, para que haja um acompanhamento e vocês fiquem bem, sobretudo, né, nesse período que a gente está vivendo, né, que é urgente o cuidado com a saúde mental. Então, meu muito obrigado e seguimos. Obrigada, Roberto, por tirar as nossas dúvidas. Obrigada a quem escutou e até o próximo episódio.